o Evangelho de Lucas, capítulo 8. Lucas, capítulo 8, versículo 4. Vamos falar sobre a parábola do semeador. Essa parábola que Jesus contou fala sobre 4 tipos de pessoa na igreja. 4 tipos, e nós vamos falar dos 4 tipos de pessoas. Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 4. Tem gente procurando ainda, vou esperar. Amém? Vamos ler? Diz assim no 4. E ajuntando-se uma grande multidão, e vindo de todas as cidades ter com ele, disse por parábola: um semeador saiu a semear, e a sua semente, e quando semeava, caiu alguma junto do caminho, e foi pisada, e as aves do céu a comeram. E outra caiu sobre a pedra, e nascida secou-se, porque não tinha umidade. E outra caiu entre espinhos, e crescendo com ela os espinhos a sufocaram. E outra caiu em boa terra, e nascida produziu fruto, a 100 por 1. Dizendo ele estas coisas, clamava: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: que parábola é esta? E ele disse: a vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábolas, para que vendo não vejam, e ouvindo não entendam. Esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus. E os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que não se salvem crendo. E os que estão sobre pedras, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas como não tem raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. E a que caiu entre espinhos, essas são os que ouviram e, indo por diante, são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. E a que caiu em boa terra, essas são os que, ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. Amém? Pode se sentar. A semente é a palavra de Deus. A terra que recebe essa semente, essa palavra, somos nós. E Jesus falou sobre 4 tipos de pessoas. A primeira que ele falou foi a junta do caminho, aquela que fica à beira, aquela da beirinha. Essa pessoa, ela ouve a palavra. E a palavra não tem espaço dentro da vida dela. Não tem. Porque essa pessoa, ela vive cheia de afazeres, cheia de pecados, cheia do mundo, cheia de compromisso. A agenda dela é cheia, o celular dela vive sem memória, porque ela tem tantas coisas para fazer, mais importante do que ouvir a palavra de Deus. Mas mesmo assim ela vem à igreja. Ela vem à igreja porque assim, não vejo a hora do culto acabar. Eu quero mais. É pegar meu celular para ver as notícias da internet. Eu quero mais. Ir para casa. Tem gente que vem aqui e fica olhando para o relógio. Você olha para ela, está assim. Aí você senta assim, depois senta assim, ela bebe água, ela vai no banheiro. Mas ela está aqui. É uma terra que recebe a palavra. Mas aí, ela não guarda a palavra, porque ela nem ouviu a palavra direito. Eu acho que não dá tempo de chegar em casa, o diabo já rouba. Se você perguntar ali no portão, antes do portão de lá, ela pode vir: qual foi a palavra? Ela vai: a palavra foi boa. Nossa, a pastora prega muito. Jesus falou, mas ele falou o quê? Ela não sabe, porque já foi tirado do coração. O diabo, ele coloca sono. Tem gente que fica aqui assim. A mulher, assim no marido, ou a outra faz assim, acorda aí, tá? Engraçado, quando vê um filme em casa não tem sono, tarde da noite, né? Quando tá passeando por aí,
tem sonífero na cadeira. Não é distração. Está aí, olha a fulana passar, olha o fulano passar. Brinca com a criancinha linda. Olha para lá, olha tudo, olha o sapato de todo mundo, a roupa da pastora, a roupa do pastor. Mas ela esqueceu de ouvir a palavra. O diabo já roubou ela no culto. Já distraiu ela no culto. Por quê? O que eu estou fazendo aqui? Eu estou semeando. Eu estou semeando a palavra de Deus. E o diabo não quer que você coloque ela no coração. O diabo não quer que você ouça e dê ouvidos. Então o que ele vai fazer? Vai tirar ela de você. Vai tirar o que ele quer que você não ouça. Para quê? Para que você não crê. Porque se você ouvir, você vai crer e vai ser salvo. Então ele não deixa a pessoa ouvir. E muitos não ouvem. Muitos não ouvem a palavra. Vem à igreja tudo, mas não escuta. Pode se sentar os obreiros. Sente. Não escuta, não dá ouvido. Porque o diabo sabe que se você ouvir essa palavra, você vai ser salvo. Você vai entender, compreender, crer em Jesus. Porque é Jesus que salva, viu? Não tem essa história de fazer caridade, de ser boazinha. O inferno está cheio. Porque a salvação vem por Jesus, não por méritos nossos. Não é o que nós fazemos, é o que Ele fez naquela cruz. Então não adianta. Mas se ouvir essa palavra, você vai crer em Jesus. Se você ouvir essa palavra, essa semente que eu estou lançando sobre você, você vai ter uma vida transformada aqui na terra. Você vai alcançar a salvação. O que o diabo quer? Te impedir. Ele trabalha no meio do culto. Eu não vou dizer que nem é na sua casa. Ele trabalha aqui no meio do culto. Colocando a sua mente na sua casa. Na janta que você não fez ainda. No que você tem para fazer amanhã. Às vezes a esposa está aqui com a cabeça no marido lá. No filho. Exatamente. Aí o diabo roubou você. O diabo trabalha forte. Para a palavra não fazer efeito aqui. Para você não ouvir. Para ficar chato. Para você arrumar alguma coisa para não querer mais ouvir a palavra. Essas são as pessoas que vêm à casa de Deus, mas só dá uma beirinha desse tamanho para Deus. Porque ela está muito cheia de compromisso, cheia de ansiedades e preocupações, e ela só pensa no amanhã, no que ficou lá, e olhar para os lados. Olhar para um, olhar para outro. Ela vem à igreja, então ela dá uma beirinha da vida dela para Jesus. Mas o corpo dela está aqui. A mente dela não, porque a mente dela já foi roubada. O diabo roubou a mente dela. O segundo, que Jesus fala, no versículo 6 fala, e outra caiu sobre a pedra, nascida secou-se, pois não tinha umidade. Então fala sobre a semente que caiu sobre as pedras. E Jesus explica, no versículo 13, e os que estão sobre a pedra, estes são os que ouvindo a palavra recebem com alegria, mas não têm raiz. Apenas creem por algum tempo. E no tempo da tentação se desviam. A palavra mesmo falou qual é o problema. Ela ouve a palavra, ela recebe, ela fica feliz, mas o tempo, alguma coisa acontece com o tempo e acabou o tempo dela. Ela fala assim, acabou o meu tempo. É claro que acabou o seu tempo, não tem raiz. Não tem raiz. E como é esse tempo? Vamos dizer, eu na fé hoje eu creio que 18 anos. Em 18 anos, você acha que eu já vi o quê? Quantos pastores? Eu vim de uma igreja que trocava pastor entre 6 meses a 2 anos. Às vezes 8 meses, 6 meses, 7 meses. O que a gente mais gostava, 6 meses e ir embora. O que eu não gostava, eu tinha que aguentar em 2 anos. Por quê? Porque eu vim de uma igreja muito grande que fazia isso. Então, não só de lá, mas em 18 anos na fé, eu sou 8 anos pastor, então em 10 anos, antes de ser pastora, o que eu vi? Eu vi pastor que não dá dízimo, que rouba a Deus. Eu vi adúlteros, eu vi homossexuais, eu vi prostituição, não nesse altar, mas no altar. Eu vi gente caindo porque roubava, obreiro caindo porque roubava, eu vi gente mentindo na cara, eu vi gente caloteira, eu vi tanta coisa, eu vi pastor que se suicidou, eu vi tanta coisa ruim de pessoas, mas
meu foco, o meu olhar estava em Jesus. Se você olhar para mim, você vai cair. Porque eu tenho um defeito. Um dia você vai descobrir uma falha. Um dia você vai descobrir a falha no obreiro. Um dia você vai descobrir a falha naquele irmão, naquela irmã que um dia te ajudou, a hora que você precisou, com uma palavra, com uma oração, com uma campanha junto com você. Você vai descobrir, se você não estiver em Jesus, você cai. Você cai. A sua salvação é para onde você está olhando. Se é Jesus que salva, você deve olhar para Ele. Se você olhar para o lado, ou para qualquer pessoa, você vai cair. Essa pessoa é a que cai com o tempo. Com o tempo ela... E na internet, se você for, está cheio de casos de gente que caiu. Gente que um dia você ouviu uma palavra, caiu. E Jesus não caiu e eu não vou cair. Porque meu alvo é Cristo. Eu não vou olhar para o lado, não quero saber da pessoa. Caiu, que pena. Se eu puder resgatar, eu resgato. Senão eu só vou orar e pronto. Eu vou seguir o alvo. Vou deixar as coisas que atrás ficam e olhar para bem em frente, para o alvo, para alcançar a minha salvação. A Bíblia fala sobre isso. Então, peraí. Não importa se você está aqui há 5 anos, há 18 anos, que nem eu. Você tem que ficar firme até o fim. Até o fim. Até que a morte. Ser fiel até a morte. Para receber a coroa da vida. Se não for fiel até o fim, o que adiantou 18 anos, 20 anos, 30 anos? O que adiantou? E na última hora perder a salvação. Essas são as pessoas que estão sobre as pedras. O tempo venceu. Porque ela olhou para algum lugar e ela não queria. É temporal. Passa. Passa. E a terceira que fala aqui. E a outra semente caiu entre espinhos. E crescendo com ela, os espinhos a sufocaram. Explicação de Jesus. E aqui caiu entre espinhos. Esses são os que ouviram. E indo por diante, são sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. E não dão fruto com perfeição. Eu acredito que eu já fui essa terra um monte de tempo. Por quê? Porque eu só pensava em trabalhar. Trabalhar. Confiava na força do meu braço. E essa pessoa era sufocada porque era fascinada com o que o mundo oferece. Talvez pelo dinheiro, talvez pelo trabalho, pelo status, pelo reconhecimento, pelo pecado que nos rodeia tão de perto. Essa pessoa, ela recebe a palavra, ela guarda assim no coração por um tempo, ela aparentemente está salva. Se você olhar para ela, ela está salva. Mas o brilho do mundo. Pai, está aqui a tua pequena que veio no teu altar. Senhor, ela colocou, foi no teu altar a oferta dela. Senhor, abre, Senhor, o que precisa ser aberto para mudar a história. Abre a janela dos céus, Senhor, e derrama as bênçãos sobre ela. Senhor, ela te pediu uma mudança de vida totalmente diferente. Que essa mudança seja dada para ela, não só de corpo, mas de mente, de espírito, para que ela, Senhor, seja fruto do teu milagre, fruto de ti, porque essa oferta é uma semente lançada em boa terra, que ela vá e dê muito fruto em nome de Jesus. Amém? Então essa pessoa que está nos espinhos, caiu nos espinhos que cresce e sufoca, ela ficou sufocada pelas riquezas. Não, o negócio é trabalhar. E Jesus, quando eu estiver bem na vida, eu dou mais tempo. Eu falava assim, sabe o quê? Durante, acho que 8 anos da minha vida. Olha só, eu chamada para ser obreira, cheia do Espírito Santo. O Senhor me chamou. Mas é uma vocação. Lá de dentro Ele me chamou, é aquela vocação. E eu falava assim, espera eu terminar minha faculdade. Não, espera eu terminar minha pós-graduação, com 80% de bolsa. Não dá. Espera aí, agora eu estou no emprego dos meus sonhos. Espera aí, mal um pouquinho. Eu estudei tantos anos para ter esse emprego. E agora chegou a minha oportunidade. Falei isso para Jesus 8 anos da minha vida. De repente, esse emprego eu larguei, eu abandonei todos os diplomas para servir a Ele no altar. Falei, eu não quero nada disso. Chegou um dia que eu deixei de ser esse espinho aqui, sufocada pelas riquezas, pelo dinheiro, pelo status, pelos sonhos. De repente, esses sonhos atrapalhou os espinhos que me sufocaram. Muitas pessoas ficam
tudo aquilo que distrai você do alvo, esfria a tua fé, não é de Deus para a sua vida. Não é de Deus para a sua vida. Eu tinha um chamado e era para o altar. Eu fui negando, e falei, o que eu estou fazendo na minha vida? O que eu estou fazendo na minha vida? Tem gente que larga Jesus por dinheiro. Tem gente que larga Jesus por causa de um homem lá no trabalho. Tem gente que larga Jesus para se prostituir nas esquinas. Exatamente. E qual é o problema? O problema é que o diabo está trabalhando para destruir a tua vida e você perder a sua salvação. O problema é que se você morrer nesse pecado dessa forma, não priorizando o Senhor Jesus em primeiro lugar, só resta o inferno. São os demônios que vão buscar. João 3,19 diz assim: quando a pessoa, esse espinho, aí sufoca a pessoa e ela fica cega. Eu não estou fazendo nada errado. Ou então fala assim, Deus entende. Deus entende que você não dá o dízimo. Deus entende como você caiu. Deus entende que você tem que trabalhar, que você tem que ter o melhor. Deus entende. Só que olha o que ele diz em João 3,19. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, que Jesus veio ao mundo. E os homens amaram mais as trevas, o que tem no mundo, e não a Jesus. Amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. E se amou as trevas, que ela que busque quem eu amo. Eu amo a luz. Eu espero que essa luz envie os seus anjos para me buscar. Para me buscar. Então, peraí. Se morrer em trevas, prefere se morrer com mágoa. Vai para o inferno. E se morrer no pecado, vai no inferno. Não, pastor, eu dediquei uma vida, mas você dedicou uma vida, continue dedicando até o fim. Até o fim. Porque o dia que você cair é como um ímpio, como qualquer um. Assim, quando um ímpio, como ladrão da cruz, se converteu na hora, foi salvo, imaginou ter uma vida ligada a Cristo, de repente você desliga. Depois de 30 anos, 18 anos como eu, perdeu. Mas tem a boa terra. Não é só o que caiu na beirinha do caminho, não é só o que caiu na pedra, que não tem raiz, e não é só aquele que foi sufocado com as fascinações desse mundo, mas tem a boa terra. Tem a boa terra. Essa terra é um tipo de pessoa que vem aqui como eu venho, você vem, e que ouve a palavra e coloca no coração, honesto, puro, que dá ouvido à palavra, que não tem orgulho nenhum. Não tem mais orgulho, acabou. Isso aí acabou, isso é coisa do diabo, passou, acabou o orgulho, que resiste ao pecado, mas não resiste à palavra de Deus. Ela obedece à palavra de Deus, ela ouve a palavra de Deus, e quando o pecado atenta, ela resiste, porque ela tem força para resistir. A força está em ouvir e praticar a palavra. Então, o semeador, hoje eu sou a semeadora, estou semeando a palavra. Ele não desistiu quando não deram ouvido para ele. Quando o primeiro estava inquieto, olhando para o relógio no banheiro, ele não desistiu, ele continuou pregando. Quando alguém ouve a palavra, aqui como nas pedras, mas não dá tempo para Jesus, nem por isso o semeador parou de semear. Porque na realidade eu só semeio. Quem vai dar o crescimento é Deus. Eu não sei qual é que vai dar fruto. Se é que eu semeio de manhã, de tarde ou de noite. Mas o meu trabalho é só semear. Semear, semear, semear. Ele não desistiu quando, depois de tanto tempo, caiu na fé. Ele não desistiu de pregar. Quando as pessoas ficaram aqui dentro sufocadas, priorizando dinheiro, priorizando coisas desse mundo, eu não parei de pregar, porque eu creio que um dia essas terras serão boas terras. Um dia a palavra vai entrar, um dia vão guardar essa palavra, um dia vão praticar, um dia o joio vai deixar de ser joio e vai se transformar em trigo, um dia o lobo vai deixar de ser lobo e vai virar ovelha, um dia essa terra ruim vai ser uma terra fértil, vai ser fértil. E é por isso que o semeador não parou até a boa terra, até alguém dar ouvido. E essa boa terra, ela fica
esperando a morte chegar para encontrar com o seu Salvador. Ela espera, ela anseou a volta de Jesus ou a morte. Não se apega às coisas dessa vida, porque a morte vai chegar para todo mundo, para mim, para você, para todo mundo. Vai chegar e nós vamos ter que encarar essa morte. Vamos ter que encarar o tribunal de Cristo. E cada um vai dar conta só de si. A terra que foi. E nós precisamos ser salvos, essa boa terra. Ser fiel até a morte. Por quê? Porque a semente que você ouve aqui, ninguém pode falar que não tem um culto, que eu não falo, que não pode pecar. Um culto que eu não falo da palavra verdadeira de Deus. Que eu não fico aqui só incentivando, dando pulinho, incentivando você a emoção, a alegria, a coisas passageiras, ou a prometer só coisas financeiras. Você não ouve isso aqui. Aqui ouve a palavra pregada. Ainda que Deus fale, não, você vai ser próximo, Deus vai te abençoar. Vai, mas isso não vai te salvar. Isso não vai te salvar. Seja abençoado, mas seja salvo. Seja salvo. Salvo, não basta ser crente, minha igreja tem que ser salvo. Eu falo aqui, eu canso de falar, ó, perdoa. Perdoa. Se batiza. Muda a tua vida. Olha as tuas vestes. Assume a sua fé em Cristo, larga o pecado. Olha as companhias, larga as más companhias. Ali não é ambiente para você. Vigia, toma cuidado, olha o que você está fazendo. Vigia os teus pensamentos, porque tem gente que fala assim, pastor, eu larguei o pecado, larguei tudo. Eu falo, como estão seus pensamentos? Como assim, pastor? Eu falei, se você entregou tudo para ele, você entregou a sua mente também? O que você tem pensado? Então tem que vigiar o teu pensamento, vigiar as más conversações, o que você fala com o outro, vigiar para não ser pecado. Você ouve aqui, abre os teus olhos, vigia. Essa é a semente que é para todo mundo, inclusive para mim. Mas quem vai dar ouvido e receber no coração puro e honesto para ser salvo? Essa é a pergunta. A boa terra recebe a palavra e pratica. Por isso, essa boa terra morre salva. Eu espero que todos se transformem em boa terra. Amém? Amém. Eu preparei um vídeo para vocês. Eu vou apagar a luz. Esse vídeo, ele vai falar das 3 terras ruins. Da terra, da semente que foi arrancada da terra, que é a primeira. Daquela que não criou raiz. Daquela que foi sufocada. Por quê? Porque o mundo atrai. Por quê? Porque olhou mais para as trevas do que para a luz. Amém? Vamos ver esse vídeo.